Vai, Corinthians, mais 3 pontos na conta. Gols de Maicon, Yuri Alberto e André fazendo seu primeiro gol pelo profissional Timão. O Corinthians bate o Mirassol, que tem sido um adversário complicado para todas as equipes nesse Brasileirão. Não vem dando mole o Mirassol, vem jogando duro contra todas as equipes. E hoje o Corinthians venceu eles em casa, era obrigação, tinha que vencer, senão ia entrar numa zona muito perigosa. Agora eu quero saber de vocês. Eu sou maluco se eu falar que o Corinthians jogou hoje pior do que jogou contra o Internacional, pior do que jogou contra o Flamengo? Eu sou maluco? Eu sou maluco de falar isso? Mas venceu, e o que importa é os 3 pontos. Eu não tô nem aí pra desempenho. Porque o Corinthians joga bem e perde, eu prefiro que o Corinthians jogue mal e ganhe. E aí, pô, velho, 3 pontos na conta. Então já deixa o seu like aí no vídeo, por favor. Vamos falar muito do que foi esse jogo. Comenta aí a sua opinião do jogo. Eu peço, por favor, que você deixe o like. O YouTube não tem entregado os vídeos aqui do canal. Então deixa o like aí no vídeo, por favor. Se inscreva se estiver conhecendo o canal agora. E tem também o botão hypar. Então logo depois que você clica no like, aparece o botão hypar ali na aba de comentários. Clica lá, por favor, que ajuda demais o canal. Demais mesmo. Então faça esse favor e vamos falar do que foi essa vitória do Timão. Bom, eu falo sempre aqui dos momentos assim do jogo, coisas que me vêm à cabeça, nem sempre em ordem cronológica, não é mesmo? Mas assim, o jogo começou com o Corinthians tomando uma pressão que eu fiquei, mano, caraca, nós vai perder outra, velho, nós vamos perder outra. Porque só dava Mirassol, velho, que isso, parecia o Bayern de Munique contra o Barcelona, no 8-1, 8-2, né, 8-2. Era um passeio, um atropelo do Mirassol no início do jogo, criando chance, criando volume. Corinthians sem saída de bola, perdido, sofrendo marcação alta, até que encaixou. E eu queria destacar desse encaixe 2 jogadores fundamentais nesse encaixe do Corinthians. Breno Bidon, que achou a função dele, a posição dele. O Breno Bidon é meia armador, não é volante, não é segundo volante. O Breno Bidon é jogador de jogar à frente, não é jogador de jogar atrás. Apesar de ser um bom organizador, ele é um bom armador. Ele é um bom jogador distribuidor de jogadas ali na frente. Ele na base jogava até de ponta, de meia direita, meia esquerda, ponta direita, ponta esquerda, mas o Breno Bidon tem que jogar à frente. E outro jogador que eu tenho destacado aqui nos vídeos, não é pelo gol hoje, vocês podem ver os últimos vídeos do canal aí que eu tô destacando. O Maicon voltou a jogar bem, o Maicon voltou a jogar bola, aquele futebol que fez o corintiano considerar o Maicon um baita volante. Como é bom ver o Maicon jogando bem com a camisa do Corinthians, velho. Jogador que tem vivido oscilações, começava a jogar bem, lesionava, começava a jogar bem, lesionava, voltou mal, voltou errando tudo, voltou sendo criticado. O Corinthians ter renovado o empréstimo dele foi muito criticado. E hoje o Maicon está jogando bola. Hoje o Maicon está jogando bem. E é muito bom ver o Maicon jogando bem, um cria do terrão, um cara que representa o Corinthians, um cara que faz um gol como fez hoje, batendo sério seu Yuri Alberto. É assim que se bate pênalti. O Maicon podia até errar hoje, o Walter foi bem no lance. E a gente conhece o Walter, sabe que ele é um baita goleiro, é um pegador de pênaltis. Só que o Maicon bateu sério, mesmo errando seria porque bateu sério. Então esse é um ponto a destacar, e comemora esse gol. Como o Maicon comemorou, velho, apertando assim, falando que é Corinthians. Me lembrou o Renato Augusto naquela semifinal contra o São Paulo, sabe que o Renato faz 2 gols? Um eu te amo, Corinthians. Não que o Maicon tenha falado isso, eu não vi a câmera. E falando do lance do pênalti, eu sinceramente, tá? Eu vim aqui na última rodada, eu critiquei que, nossa, como deu esse pênalti contra o Corinthians no jogo do Internacional, né? Hoje teve um puxão do Indar também, que o juiz não deu pênalti e acertou, né? Foi um leve puxão do Gustavo Henrique. Eu não vi pênalti nesse lance, velho. Os ângulos que eu vi, eu não vi pênalti nesse lance no Yuri Alberto, do Reinaldo Yuri Alberto. O PC Oliveira falou até que tinha que ter dado vermelho pro jogador do Mirassol. Eu não enxerguei isso. Nas câmeras que eu vi, eu não enxerguei isso. E eu considero que o VAR não tem que interferir em lances assim. Sendo bem justo aqui, o VAR tem que interferir em lance claro e manifesto de gol. Pô, esse cruzamento com a bola passando na frente do gol e o zagueiro vindo fazer uma cobertura obstruindo o atacante, é a coisa mais normal do futebol, gente. O VAR não tem que se meter em lance assim.
Se o juiz desse em campo, o VAR tinha que deixar seguir. Se o juiz não desse, tinha que deixar seguir. E hoje foi contra o Corinthians. Hoje foi a favor do Corinthians, mas da última vez foi contra o Corinthians. E na próxima vai ser contra o Corinthians também. A arbitragem, inclusive, inverteu muitas faltas durante o jogo, mas nada que prejudicasse assim, o espetáculo do Corinthians. Como eu gosto quando o Corinthians joga mal, tá? Jogar mal e vencer tem um gosto melhor ainda, do jeito que o Corinthians não gosta. Ai, ai. Bom, aí o Maicon faz seu gol e o Corinthians começa a ter melhor controle do jogo, principalmente passando pelo Breno Bidon, pelo Bidu, pelo Mateuzinho, o Raniel e o Martinez muito combativos, o Guinegão bem na partida e o Yuri Alberto, pra mim, sofrendo de falta de confiança, errando proteções. Pra mim não fez uns bons primeiros 65 minutos de jogo o Yuri Alberto, apesar de ter sofrido o pênalti. Segundo tempo começa e novamente o Mirassol melhor. Só que aí entrou o Vitinho e entrou o André. O Zidane, né? É o Zidane negro do André. Joga muita bola. Matheus Bidu no Maicon no Matheus Bidu. Que achou o Vitinho e que achou o Yuri Alberto. Não, que achou o Vitinho, que achou o Yuri Alberto na área. 2-0 do Corinthians, já deu uma tranquilizada. Porque antes eu tava preocupado, meu Deus, esse time vai segurar esse 1-0 até o final de novo. Não vai fazer o segundo gol e nós vai tomar o gol de empate. Eu já vi esse filme várias vezes torcendo para o Corinthians. Esse clube vai tomar o gol de empate, velho. Eu tenho certeza disso. Ainda bem que eu estava errado. O Yuri Alberto faz 2-0. No melhor momento do Yuri na partida, ali começa o melhor momento do Yuri na partida. O Yuri ganha confiança. O Vitinho logo depois se lesiona, infelizmente, entre o Memphis, que tem uma qualidade técnica. O Memphis dando carrinho hoje, velho. O Memphis dando carrinho. Muito bom de se ver. Entrou o Rian também e o Andileri. Eu confesso pra vocês que eu fico triste do Romero não entrar. Mas não que o Romero tenha merecido entrar, ou não que tivesse espaço pro Romero entrar hoje também, né? Porque assim, você tinha o Yuri e o Memphis no ataque, já tinha tirado o Guinegão. Eu não tinha tirado nem o Guinegão de jogo, porque eu gosto bastante do futebol do Guinegão. Então assim, o Romero tá merecendo, mas é um jogador que eu gosto muito. Pra mim ele é indiscutível aqui no canal, entendeu? Ninguém vai criticar o Romero aí nos comentários, não. É arrumar briga comigo. Mas ele não tem merecido, não, atuar, entrar em todos os jogos como entrava com o Mano Menezes, como entrava com o Ramon Dias. No final do jogo, para cravar, fechar o caixão, gol do André, merecidíssimo. Jogador cria do terrão e joga muita bola o André, velho. Em assistência do Yuri Alberto. Então um gol e uma assistência pro Yuri Alberto hoje, velho. E um pênalti sofrido, participou dos 3 gols do Corinthians. Eu não tava gostando da atuação do Yuri Alberto, mas não tem como não falar que ele foi o melhor em campo, velho. Um gol, uma assistência e sofreu o pênalti, que iniciou o outro gol da equipe. Participou dos 3 gols do jogo. O André faz seu gol, vai pra galera, comemora muito. Esse aí é muito promissor, é um baita jogador. Então, ó, você tem hoje como destaques do meio campo do Corinthians na partida, Maicon, Bidon e André. São 3 jogadores da base do Corinthians, 3 crias do terrão, velho. Tem o Guinegão sendo o principal atacante do Corinthians nos últimos tempos. Tem que ser usado mais o Kaique e o Dieguinho, porque vão render também. Hoje o Vitinho entrou bem, deu sua primeira participação em gol pelo Corinthians, né, direta. Já tinha participado de um gol do Guinegão contra o Atlético Paranaense, se eu não me engano. E hoje participa de um gol diretamente, né. Feliz, grande vitória do Corinthians. Participou de 2 gols contra o Atlético. Se eu não me engano, a virada de jogo do Mateuzinho no gol da Arena da Baixada foi do Vitinho também. Então, grande vitória do Corinthians hoje, 3-0, para dar uma acalmada, para dar mais sossego pro trabalho do Dorival, que é um bom trabalho. E você, corintiano, tem que defender o trabalho do Dorival Júnior, que tá segurando as pontas de um time quebrado, de uma diretoria perdida, cheio de jogador lesionado, não pôde usar Garro, Memphis e Yuri nenhuma vez ainda no Campeonato Brasileiro. E tá fazendo um bom trabalho, o time tem evoluído, jogou bem contra o Inter, jogou bem contra o Flamengo, jogou mal e venceu contra o Mirassol. Então, o Dorival não tem que ser criticado pela torcida nesse momento. Críticas pontuais, ok. Como colocar Thales Magno, como colocou no penúltimo jogo contra o Flamengo, que não faz o mínimo sentido. Só que hoje, no contexto macro, não tem o porquê criticar o Dorival Júnior, que vem fazendo um baita trabalho. Like no vídeo, por favor, se inscreva no canal, clique no botão hypar e comente, por favor, para ajudar no engajamento do vídeo que não está sendo entregue pelo YouTube. É nóis, like no vídeo
e vai Corinthians!